Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 56 e essa é a última aula sobre enumeradores. Nós vamos fechar o assunto de enumeradores aprendendo como implementar métodos abstratos dentro dos nossos enum. Para essa aula, vamos direto para o hands-on para a gente ver como é que se aprende na prática. Então, eu estou aqui com o Eclipse aberto e nós vamos criar o nosso enumerador. A ideia aqui que eu quero na aula de hoje é mostrar para vocês como a gente pode customizar métodos para cada valor do enum que a gente criar. Então, para iniciar essa aula, aqui dentro do pacote da aula 56, eu vou criar uma classe chamada tipo documento, que vai representar um tipo de documento. Então, para a pessoa física é o CPF e para a pessoa jurídica é o CNPJ. Criei aqui. Só que, ups, eu errei. Caso você também faça isso aí no seu exemplo, é só você trocar o class por enum, bem simples assim. Então aqui eu tenho um tipo de documento e vou começar criando bem simples, CPF e CNPJ. Aqui então é um enum, tipo documento, CPF e CNPJ. Para a gente poder utilizar esse enumerador, eu vou criar aqui também dentro do pacote da aula 56 uma outra classe chamada pessoa. A pessoa, ela vai ter um tipo de documento, né, que é um CPF ou CNPJ. Então eu vou colocar aqui o tipo de documento. Então, tipo documento, e também vai ter um número de documento, que vai ser uma string. Então, número documento tá aqui também. Para essa classe aqui, eu vou criar os gets e sets. Vou criar também construtores para poder facilitar. E aí, se você quiser, pode deixar só o get set ou enfim. Vou criar aqui construtores. E vou pegar aqui também e criar um construtor vazio para deixar a nossa classe bem completa. E para facilitar ainda para os nossos testes, eu vou criar também o método toString, que eu vou pegar aqui o que é gerado pelo Eclipse, já que ele é bem mais bonitinho. Então, tá aqui também um método toString. Então, uma pessoa que tem um tipo de documento, o tipo de documento pode ser CPF ou CNPJ, e essa pessoa também tem um número de documento. Os enumeradores, a gente já aprendeu que eles podem ter construtores, a gente pode ter métodos, a gente pode ter atributos dentro dos nossos enum também. E para a aula de hoje, a gente vai aprender que a gente também pode ter métodos abstratos. Esses métodos abstratos podem ser através de uma interface, então eu posso implementar uma interface aqui nesse enumerador, ou então eu posso declarar o meu próprio método abstrato dentro do meu enum. Então aqui, para CPF e CNPJ, não sei se vocês repararam, mas eu tenho aqui uma classe gera CPF e gera CNPJ. Vocês podem pegar depois o código-fonte dessa classe no GitHub, que eu vou deixar o link no final da aula para vocês. Essa classe, eu peguei desse link aqui, então não sou autora dessa classe, é uma classe que eu coloquei no Google, gera CPF, CNPJ, Java, então acabei caindo nessa página do GitHub. E ela tem métodos para gerar CPF, ela tem um método também para poder gerar um CNPJ randômico, tá? Totalmente aleatório. E ela também tem método para verificar se é um CPF, você passa uma string, né? E também verifica se é um CNPJ. Então é uma classezinha utilitária, pode ser que vocês utilizem essa classe em outros projetos Java de vocês. Enfim, o código-fonte vai estar disponível lá no GitHub. O que eu quero fazer é que, na hora de instanciar uma pessoa, eu vou setar um tipo de documento, um CPF ou um CNPJ, e a nível de teste aqui interno, eu quero gerar um número randômico para eu poder setar, né, utilizar o método aqui, set número documento, e pegar esse número randômico. Só que, para eu ter um pouco mais de controle, eu não quero simplesmente utilizar essa classe utilitária no meu código aleatoriamente. Eu quero que tudo isso fique dentro do meu enumerador. Então, para isso, eu vou declarar aqui um método abstrato, string gera número teste. Então, eu estou declarando aqui um método para gerar um número teste.
Do momento que eu fizer isso, como esse método é abstrato, aqui o compilador vai reclamar. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho vermelho e vou pedir para adicionar os métodos que não forem implementados. Então eu vou ter que fazer isso para todos os valores de enum que eu tenho nessa classe. Como são somente 2, é muito mais simples, né? Se tivesse vários enumeradores, vários valores de enum aqui, teria que fazer um para cada um. Então aqui, para gerar o número teste, eu vou simplesmente retornar aquela classe gera CPF CNPJ. Os métodos ali dentro, eu deixei os métodos estáticos. Então para o CPF, eu vou aqui, gera CPF CPF, e para o CNPJ, eu vou fazer a mesma coisa. Gera CPF CNPJ, ponto CNPJ, que ele vai gerar aqui um número qualquer. Para fechar aqui o exemplo, eu vou declarar uma classe teste. Então eu vou colocar aqui, ó, teste documento, public static void main. E eu vou fazer o uso do meu enumerador. É claro que para a gente testar para ver se está tudo ok, eu vou botar aqui, eu vou utilizar o conhecimento que a gente obteve na aula passada, que é através do método values, só para verificar se está tudo ok. Então, tipo documento, vou colocar aqui doc, então tipo documento values, que a gente vai obter todos os valores desse numerador, que é o CPF e o CNPJ. E aqui, só para verificar se está tudo ok mesmo, eu vou pegar aqui o documento mais um número de teste, só para a gente poder verificar se está tudo realmente ok. Então, gera número teste. Então, para o CPF, o que vai acontecer? Ele vai gerar um número de teste para um CPF, e para o CNPJ ele vai gerar um número de teste para o CNPJ. Vou rodar aqui. Ok, gerou um número aleatório, tá perfeito. A gente pode então continuar com o nosso exemplo. Vou só comentar aqui. Vou declarar então a pessoa então, que é da aula 56, uma pessoa, new pessoa. E vou pegar a pessoa, ponto 7 números de documento, 7 tipos de documento primeiro. Então aqui eu posso simplesmente pegar tipo de documento, ponto CPF ou CNPJ, ou então a gente pode utilizar um método valueOf, que a gente aprendeu também na aula passada, que seria enum.valueOf, que é um tipo de documento. Não posso esquecer do ponto class aqui. E aqui então eu passo CPF ou CNPJ, para ficar numa maneira assim um pouco mais grotescazinha. Pessoa.set número de documento, eu vou pegar o pessoa.get tipo de documento, que ele vai me retornar o enumerador, e vou pedir para gerar o número teste. Olha que super legal. Então, se for um CPF, deixa eu aumentar aqui a classe, se for um CPF, ele gera um CPF pra gente. Se for um CNPJ, ele vai gerar um CNPJ. Então, olha, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Então, vou botar aqui um PF para ser pessoa física. Vou fazer a mesma coisa com uma pessoa jurídica. Só pra gente chamar o toString aqui, eu vou botar o PF. Então, agora sim, vou copiar isso aqui tudo e vou fazer um PJ. PJ, e é difícil, hein? PJ, 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 PJ. E aqui vai ser CNPJ. Aqui, olha, só para é o mesmo código, aqui só vai ser o PJ. E aqui é o PJ para imprimir também. Então, olha, vou pedir para executar. Então, para a primeira pessoa, que é um CPF, ele gerou um CPF. E para a segunda pessoa, que é um CNPJ, ele gerou um CNPJ. Então, a gente teve aqui um pouquinho mais de controle do que simplesmente ter um tipo string aqui, do tipo de documento. E utilizando também as funcionalidades dos enumeradores, a gente conseguiu ter um pouco mais de controle e gerar um número teste do documento através do nosso próprio enumerador. Essa foi a última aula sobre enumeradores e nós vamos fazer um exercício só para reforçar tudo isso, todo esse conhecimento que a gente adquiriu nas últimas 4 aulas. O exercício, na verdade, é um desafio para vocês, que é fazer uma calculadora com um enumerador. Então, aí na tela eu vou deixar todas as dicas do que vocês podem utilizar e na próxima aula, no próximo vídeo, a gente faz a correção desse exercício juntos também. O código-fonte, como sempre, está no GitHub
Caso você tenha dúvidas ou queira obter o certificado ao final do segundo módulo desse curso, é só fazer o cadastro no portal e se inscrever nos cursos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!